Olá, seja bem-vindo ao canal Boas Notícias e hoje eu trago para você aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27, que fala sobre os dois alicerces. Mas antes eu quero trazer para você uma pequena introdução. Então Jesus estava percorrendo ali em toda a Galileia e a fama de Jesus, correu por toda a Síria, ia se aglomerando muitas pessoas, pessoas enfermas, pessoas atormentadas de espírito, pessoas endemoniadas. Todos os tipos de situações eram levados até Jesus. E Jesus curava todos. Mas chegou um ponto que Jesus teve que subir numa montanha. E ali na montanha ele falou muitos sermões, como os dois caminhos, como a porta estreita, a porta larga, sobre o reino de Deus, como dar esmola, como fazer jejum. Então, Jesus, ele mencionou, ou melhor, pregou várias mensagens. E finalizando, ele usou a última mensagem, que foi exatamente essa, os dois alicerces. Vamos lá? Então diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, no final de todos os sermões que Jesus deu para aquela multidão, ele finalizou o sermão dele com os dois alicerces. Vamos imaginar a cena. Jesus então anunciou: aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram sobre aquela casa chuva, rios e ventos, e essa casa não caiu. Ao contrário daquele que não a pratica, ele vai ser comparado a um homem que edificou a sua casa sobre areia. E as mesmas adversidades que vieram para a casa que estava edificada sobre a rocha, vieram também para a areia. Sopraram os ventos, rios, as águas, mas diferente. Essa então caiu, porque o seu alicerce não era firme. E hoje em dia, Deus também tá falando com a multidão hoje. Nós temos pregado a palavra, as pessoas têm ouvido, porém, muitas têm que fazer a sua decisão. E muitas delas não têm ouvido o que Jesus está dizendo. Podemos, então, colocar aqui um exemplo do jovem rico. O que Jesus disse para o jovem rico? Porque até então ele queria se justificar diante de Jesus. Ah, mestre, mas eu tenho... Primeiro ele perguntou para Jesus, o que ele faria para ser salvo, E Jesus ali disse que ele deveria guardar os mandamentos, amar o seu próximo. E ele então disse: tudo isso eu tenho observado. Mas Jesus sabe o que tem no coração do homem. E ele falou: te falta algo. Vende o que tens e dás ao pobre, e vem e segue-me. Ele simplesmente se entristeceu. Ele não ouviu e nem sequer fez o que Jesus mandou fazer, E muitas das vezes nós somos assim também. Deus está falando conosco, a gente tem ouvido a pregação, os sermões, a palavra, Deus tem usado pessoas para trazer algo da parte do coração de Deus para você, e você tem apenas ouvido, mas não tem colocado em prática. Ou, melhor, você não tem obedecido. Porque você é um construtor da sua vida.
Mas o alicerce é o Senhor Jesus. O bom alicerce, a rocha, significa ou simboliza o Senhor Jesus. Quando você obedece às instruções, à direção de Deus, o mandamento de Deus, aquilo que Ele fala com você, você está edificando a sua casa sobre a rocha. Agora, do contrário, quando você simplesmente não quer dar ouvido e vai seguir o teu caminho, posso te garantir o que Jesus havia falado com ele. Então a pessoa edifica a sua casa sobre areia, e aí vem os dias maus, porque os dias maus vêm para todos. Essa casa ela não resiste, porque está sendo edificada ou construiu sobre areia. Então, é um momento de reflexão, porque ele se dirigiu a essa multidão justamente depois que ele mencionou todo aquele sermão. Se você for observar do capítulo 5, capítulo 6, e ele vem no capítulo 7, e vários sermões foi ali anunciado ali por Jesus para aquela multidão. E no final ele perguntou, ele disse para você, se você ouvir a minha palavra, tudo que eu preguei aqui, você colocar em prática, você vai ser uma pessoa firmada sobre a rocha. Porque a rocha é símbolo do Jesus. Então perceba que nós temos que fazer a decisão todos os dias. Talvez é uma área da tua vida que você não tenha obedecido a Deus. E você tem recebido batalhas, lutas, ventos, tem soprado os ventos, tem vindo tempestade contra essa situação da tua vida e não tem resistido. Você tem tido perdas. Você tem sentido algo tocando na tua saúde emocional, física, porque você não tem obedecido o que o Senhor tem falado com você. Talvez as outras áreas você até tenha obedecido, mas talvez esteja uma área aí que você está em desobediência. Você quer fazer do seu jeito, ou você não quer se submeter à vontade de Deus. Então, é o que diz a palavra aqui. Se você insistir nisso, vai chegar a hora que vai cair. E a destruição vai ser certa. Então eu te convido neste dia a tomar a decisão certa, a ser uma pessoa prudente. Ouça o que Jesus está falando com você. Não demore. Construa sua casa sobre areia, sobre a vontade de Deus. As situações difíceis virão, mas você vai permanecer. Então a boa notícia que eu trago para você hoje. Ouça o que Deus está falando com você e pratique. Seja um homem prudente e a tua casa vai estar sempre firme na rocha. Não importa o que vier, você vai permanecer sempre. Em nome de Jesus, eu declaro que você venha a ser um homem e uma mulher prudente e obedeça a Deus. Fica com essa boa notícia nesse dia. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe, dê um joinha